olha só, Mas, eu queria voltar um pouquinho no Howard para a gente falar dos personagens, beleza? Eu fiz show. uma colinha aqui, vamos lá. O primeiro, né, o primeiro trabalho publicado do Howard foi o Lança e Presa, publicado na Weird Tales em 1925, né? E um E aí, moleque, né? porque essa Weird Tales, né? Aí desculpa meu inglês, tá? Meu inglês, né? Não se fala World Fiction, né, galera? Enfim, New World, tem outras coisas, né? é, Porque assim, tem gente que fala muito daquele gênero, né? New World, World Fiction, mas não sabe de onde vem nessa palavra. Né? E por que eu estou puxando, né? Porque muita gente pensa que a Weird Tales foi a única revista de pulp. Não, né? Tivemos Oriental. várias outras, né? Em vários lugares dos Estados Unidos, né? Até aqui no Brasil teve também, mas ainda tem muita pesquisa para rolar, tá? Eu só dei uma pincelada, né? E assim, eu nem procurei trazer, não, porque eu acho até que tem pessoas mais gabaritadas para chegar e tocar o barco. Uhum, Principalmente a galera que trabalha pesquisando, né? O gênero tem de o mar. fantasia Né? no Brasil, né? Tá. O primeiro, o primeiro conto do Conan, que é o personagem mais icônico dele, foi em 32, né, 1932, A Fênix Sim, na sim. Espada, que era uma história do rei Cal, né? Que ele Cal, reformulou. né? Você escolhe a pronúncia, né? É cool, eu chamo cool e acabou. Bem, eu fui saber através das lives do Marco Antônio Colares, que não Eu é. tenho o Highlander que fala, né? O Highlander é bem purista. Eu fui saber, cara, nas lives dele. Eu falei, caraca, eu pronunciei o nome do cabra errado o tempo inteiro, né? Por isso que o pessoal Mas, vinha quando eu. ó, só um detalhe, eu falo Sonja também, tá? Falo Sonja, não Também falo. falo Sonja. Também falo Ficou sem Sonja. dois. Pra mim é Sonja e acabou. É, enfim, né? É uma história adaptada, porque a história não, do Cal não passou, Não né, tinha pelos muita magia, editores. né? Parece que não tinha muita magia, né? É, Cara, eu vou porque te falar uma coisa. é uma pegada mais filosófica, né? O Então ele Cal, ele resolveu tem disso. adaptar É bem isso. chatinho de ler, cara. Olha, eu só li nos quadrinhos, tá? Achei também chato, né? Eu O tenho texto que é reler pesado. porque foi na adolescência, né? Então eu tenho que Mas é bom reler, ler, é bom. poder ler com outros olhos, né? E aí eu vou voltar aqui naquilo que eu já tinha falado. Poxa, o cara quer falar de Howard, pô, sem ter lido o Cal, né? É porque eu quero ler, eu quero encontrar sempre coisas novas do Howard. Então eu vou deixar o Cal para depois. O Salomon Kane eu vou deixar. Eu só assisti o filme, né? Eu vou deixar para depois, É bom né? os contos. Eu tenho um livro aqui. Um livro aqui. É bom. Isso. E aí ele Vai ver muita reformulou capa. a história, né, com outro personagem, perdão, que tem uma visão completamente diferente. O Conan é um cara mais pé no chão, né? Ele é um cara mais materialista, mas não no sentido necessariamente de acúmulos de bens materiais. Ele É um cara materialista do tem muita presencial. enrolação, né? Isso ele não tem muita enrolação, né? Muito pensar, né? É um cara pragmático, totalmente pragmático, né? Então, foi a primeira história do Conan publicada, né? E aí o Conan, ele é o personagem mais icônico do Howard e, consequentemente, da própria Espada e Feitiçaria. Porque depois ele vai a Marvel, né, detém os direitos e aí adapta para HQ e a coisa vai acontecendo, né? Eu também não vou entrar muito em quadrinhos, né? Porque senão a gente fica sem tempo e também Já tá com é, é 5 uma, é minutos uma ainda, pode passar um pouquinho. sim, Não e deixa não. também assim tem bastante material sobre na internet, é uma coisa mais fácil de encontrar, né? É, temos aí, a gente tem o próprio, né? O Cal, que também é um personagem de Espada e Feitiçaria. A gente tem aí a Sônia, que a gente chama de Sonja, São né? já. Temos também o Salomon Kane, né? E por que eu estou trazendo esses caras aí? A gente tem também o Bran McMorn, né, que é o Rei Picto.
Por que eu estou trazendo esses caras aí? Né? Porque eu não consigo ver Conan dissociado da era iboriana. Tá? Nada contra os crossovers que a Marvel fez, tal. Isso é para chamar a molecada, isso é bacana mesmo, eu apoio. Apesar de olhar assim, pô, cara, não curtia. Mas eu acho Salvagem, válido. né? Então, Basta. Eu traz a molecada que está lendo, ou o cara que está lendo, né? O Homem-Aranha, ele vê junto lá, o Justiceiro com Conan. Caraca, personagem maneiro e tal, vou passar a conhecer. É bacana. Mas por que eu não consigo ver dissociado da era iboriana? Porque a era iboriana, do ponto de vista literário, ela é quase um personagem, né? Porque ela é completa, ela é um mundo totalmente completo. A gente não World consegue Building, olhar. né? A gente não consegue olhar e falar, não, isso aqui é uma situação simbólica de tal coisa, né? Somente isso. Não, ela é toda uma questão cultural própria. E aí é bacana, por quê? Né? O que é essa era iboriana? É uma era imaginada pelo Howard que fica entre e a nossa era, né, atual, né, a nossa antiguidade. Né? E aí, assim, basicamente, né, tem aí os povos lemurianos, os povos atlantes e tal, ocorre um cataclisma, né, um cataclisma no mundo, Cíclica, né? vários povos vão decaindo, vão evoluindo, né, até biologicamente, né, Na visão dele. outros povos vão evoluindo, vem a era iboriana, né, e aí é onde se passa a história do Conan, né? E depois até a era iboriana tem o seu fim, né? E tem um fim totalmente dramático, né? Amargo, que é com a conquista dos Pictos, né? E isso é bem, bem interessante a gente analisar, porque isso é uma característica da fantasia, Barbaria. da espada e feitiçaria. É aquele gosto amargo. Você vê que o herói foi lá, lutou, fez das tripas coração, conseguiu e tal, mas sempre tem aquele gosto amargo. Ele não é como o Aragorn, que, pô, derrotou o Tudo. Sauron com a ajuda de um monte de gente, todo mundo vive feliz para sempre e tira foto ali para postar no Instagram. Não, é uma coisa amarga, né? Ganha, Vai ter sim, um ganha. fim, né? A vitória é mais a sobrevivência, né? E por isso ela é focada no protagonista, né? A relação que o protagonista tem com as suas próprias atitudes e como ele se comporta diante do mundo. Né? E por que eu falei um pouco dessa era iboriana? Porque, a meu ver, vai influenciar também os trabalhos da Marion Zimmer Bradley, né? É a autora das Brumas de Avalon. Né? Isso foi um gancho, né? Deu um gancho para os estudiosos da Marion Zimmer Bradley fazerem um paralelo com o próprio Howard, né? Que a gente coloca as narrativas da Atlântida do Howard, né? Num primeiro plano, né? Numa primeira era, beleza. A gente pega o Conan e coloca numa segunda era, a era iboriana, e depois a gente coloca, por exemplo, Salomon Kane, a Dark Agnes numa terceira era, que é a nossa era, né? A Marion Zimmer Como se Bradley fosse uma também tem renascença, né? isso. Como se fosse uma espécie de renascença, né? Então, eu acho, tipo, a época, né? Isso. 1600 e pouco. Ele consegue. A Quem genialidade do sabe, né? Howard foi justamente pegar tudo que ele escreveu e concatenar num possível universo, né? Pô, são eras saltadas, são, beleza. Mas Tô tentando também. ele consegue conectar. Isso que é bacana. E eu acho que a Marion Zimmer Bradley captou bem esse espírito, porque ela vai pegar lá. São duas novelas que ela fala sobre a queda de Atlântida, que inclusive o nome é esse, a Não queda de sabia. Atlântida, Teia de Luz, e o segundo é Teias de Trevas, que também é bem filosófico, fala sobre tortura e tal, né, a violência da tortura, enfim. Né? Depois, salta para as Brumas de Avalon, e aquele calhamaço de livros relacionados às Brumas de Avalon, e a gente pode forçar a barra um pouquinho e dizer que os romances de Darkover é um futurismo, né? É algo futuro da nossa era. Né?
Então, assim, eu achei que ela pegou bem esse espírito e conseguiu concatenar, né? E creio que a bandeira dela para fazer isso foi o Robert Howard.